Meu amado irmão, minha amada irmã intercessora, dando continuidade ao nosso estudo do nosso ESC Responde 2. Estamos reunidos mais uma vez em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pergunta número 60, página 73. O que é batalha espiritual na intercessão? Aqui ele dá uma folha inteira falando sobre batalha espiritual. O primeiro parágrafo aqui é bem interessante, eu vou ler ele inteiro. A intercessão, como uma das formas de oração, caracteriza-se também por ser uma batalha espiritual, pois o intercessor entra em combate não só pessoalmente, como também pelas pessoas e situações pelas quais ele ora. Ou seja, o intercessor é escolhido e ungido e consagrado do Senhor que derrama o seu Espírito. O revestimento da armadura do cristão, que nós oramos em Efésios 6, só encontra eficácia na batalha se o intercessor busca viver conduzido pelo Espírito Santo e produzir seus frutos, como nós já falamos no dia anterior da oração diária do intercessor. Quando intercedemos, estamos enfrentando uma batalha, como diz lá em Efésios 6. Não é contra homem de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo. Ou seja, nossa batalha não é contra homem de carne, é contra seres espirituais. A orações descompromissadas e sem poder e a unção do Espírito Santo não vencem batalha. Portanto, nosso espírito tem que estar vigilante em todos os momentos. Você está sem compromisso, sem oração, sem direção diária, a sua oração, meu irmão, não vai vencer nenhuma batalha, não vai ser eficaz. Portanto, nós temos que ter fiéis nessas práticas. A oração de intercessão é um combate e é para pessoas que buscam ter intimidade com o Senhor e vida segundo a sua palavra. Ele está repetindo aqui. Assim, elas vão adquirindo visão espiritual do campo de batalha. Que visões são essas? Guerras, vícios, adultério, doença. O intercessor precisa estar em sentinela para não cair em tentação e assim não baixar a guarda para o inimigo. Se ele não estiver vigilante, cair em tentação, for tentado, vai baixar a guarda. Precisa se confessar, o sacerdote confessar e continuar a batalha, não continuar caído. A batalha está sendo travada quando intercedemos. Porém, sabemos que nosso Rei, Senhor e Salvador já venceu a guerra. Cita aqui a passagem bíblica, lá em João 16:33. No mundo, a vez de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu o mundo. Nós já vencemos. Ou seja, essa batalha, ela já está vencida. Deus já venceu. É saber de qual lado nós vamos combater, de qual lado? Do lado do vencedor ou do lado do perdedor? E cita aqui passagem bíblica que também está no catecismo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se entrega a Deus não teme ao demônio. Ou seja, nós não temos que temer ao demônio. Nós estamos do lado de Deus. Deus é superior. Sabemos, no entanto, que o nosso combate espiritual sempre provoca uma reação do inimigo. Ou seja, o inimigo, o demônio, ele não está contente com nossas orações. Ele não está contente que nós estamos batalhando contra ele, lutando a favor de Deus. Por isso, precisamos estar alertas e em posição de batalha. Não podemos, de forma nenhuma, dar qualquer chance ao maligno. E, portanto, é imprescindível a nossa intercessão diária para oferecer resistência àquele que investe contra os filhos de Deus. Ou seja, resumindo aqui, esse combate espiritual, ele fala que nós temos que travar, que nós travamos, nós temos que ter essa praticação diária. Nós temos que orar diariamente, porque essa batalha diária, nós vamos oferecer resistência ao demônio. Vamos estar resistentes a ele. Pergunta 61. Quando negligencia a vida de oração e as práticas espirituais, o intercessor pode ser contaminado durante a reunião de intercessão? A resposta aqui é não. Ele fala aqui, quando nós estamos na intercessão, nós estamos no combate espiritual. Nós podemos ser atingidos como não temos uma vida de oração que nos leva à intimidade com Deus e à vivência de práticas espirituais. Dessa forma, nós estamos desprotegidos, nós estamos desguarnecidos, nós não temos uma vida de oração. Isso significa, entretanto, que a pessoa não significa, no entanto, que a pessoa está contaminada, mas sim fragilizada. Nesse caso, é necessário buscar acompanhamento
caso de um outro ministério, a Fanny de vez em quando está aqui conosco, né? Do Ministério de Oração por Cura e Libertação, para receber a oração e reacender a chama da fé no coração, voltando a ter vigor e firmeza na vida de oração. Ou seja, o intercessor não está conseguindo rezar todo dia, não está fazendo as práticas espirituais, não necessariamente ele está contaminado, ele está fragilizado. Então, tem que, se não consegue voltar, buscar o Ministério de Oração por Libertação para se fortalecer. O intercessor precisa estar decidido a avançar a sua vida espiritual. Por isso, deve manter-se constante na vida de oração para não estagnar e nas práticas espirituais, para se fortalecer e se revestir da autoridade do Senhor. Embora não constitua uma exigência, isso deve ser feito pelo amor de Deus. Dessa forma, o intercessor terá intimidade com Deus e aumentando a sua fé. Pergunta 62. Quando se intercede, é necessário fazer a oração de descontaminação? Aqui eu vou resumir um pouco, porque aqui são 2 folhas inteiras falando sobre isso. 2 folhas, você pode ler depois em casa, 2 folhinhas aqui. Se eu for ler aqui, vai ficar muito grande o vídeo. Ele fala aqui que a contaminação, ela acontece quando nós participamos de ocultismo, magia, adivinhação, seitas, filosofia, ou seja, doutrinas contrárias à Igreja Católica. E quando que nós percebemos que nós estamos contaminados? Quando a gente começa a ouvir vozes, ver vulto, ter pesadelo, dor crônica, não conseguir mais rezar, não quer ir à missa, achar que não precisa mais ir para a igreja. Isso sim, a pessoa não quer mais se confessar, mostra que a pessoa está com contaminação. Nessa situação sim. Ou seja, quando a pessoa faz isso, ela abre as portas para uma ação direta do demônio na sua vida. Isso é o que? Algo nocivo que influencia de maneira direta ou indireta. E é algo que vai nos afastar de Deus e da doutrina da Igreja Católica. Ou seja, quando isso acontece, partindo do princípio que o servo intercessor, essas situações que eu falei aqui, nós acreditamos que nós intercessores, nenhum vive isso, né? Porque para ser católico, o intercessor não está vivendo essas práticas aqui. Ou seja, nós partimos do princípio que o servo intercessor vive sob o poder de Deus, porque somos filhos de Deus e no batismo recebemos o Espírito Santo. Desse modo, não devemos ter medo, mas sim evitar as superstições e os exageros a esse respeito. A oração é um combate, mas contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que faz de tudo para nos desviar o homem da oração e da união com Deus. Dessa forma, quando nós estamos nesse combate espiritual, nós temos o quê? Pode acontecer efeitos físicos, como reações fisiológicas no organismo, como lacrimejamento, bocejo, arrepio, peso nos olhos, opressão na mente, vontade de chorar, desejo de sair da oração e ir embora, irritação, dor em algum lugar do corpo, torpor, sono excessivo, acompanhado de cansaço, que nos levam a querer ficar somente sentados, e outras reações, que podem ser sinais de libertações necessárias por estarem envolvidos na luz de Cristo, e as trevas não suportam a ação salvífica de Cristo, Jesus, nas situações pelas quais estão intercedendo. Ou seja, a gente está intercedendo e acontecem essas situações aqui, pode ser uma situação de libertação da pessoa, porque as trevas, ela não suportam a luz de Cristo, a luz de Deus na pessoa. Então tem essas reações. Assim sendo, quando tem essas reações, nós devemos intensificar a oração sem medo. Sabemos que é o Espírito Santo, que é Deus que está agindo. E sempre agradecer a Deus por tudo no final, agradecer. Pois quem está revestido da graça pela fidelidade e as práticas espirituais e pela confiança em fé em Deus, jamais será contaminado, conforme diz lá em Efésios 6, na armadura do cristão. Ou seja, não é necessário fazer a oração de descontaminação sempre, não é necessário. Porém, recomenda-se que se faça ao término de toda a reunião da intercessão a entrega dos fardos e de tudo que acontecer durante os trabalhos da intercessão aos pés do Senhor. Pergunta 63. É responsabilidade do Ministério de Intercessão ficar intercedendo durante os atendimentos do Ministério de Oração por Cura e Libertação?
Não, não é responsabilidade. Cabe ao Ministério de Oração por Cura e Libertação dizer quem do Ministério de Cura e Libertação vai ficar intercedendo durante os atendimentos. Porém, o Ministério de Oração por Cura e Libertação pode sim pedir o auxílio do Ministério de Intercessão, se ele achar necessário, para que fique intercedendo no momento que eles estão atendendo. Pergunta número 64. O que fazer quando o intercessor só pede por suas necessidades pessoais durante a reunião do ministério? Isso muitas vezes acontece porque o intercessor está inseguro, está com algum problema financeiro, familiar, e ele pode se sentir impelido a pedir por isso na reunião de intercessão. Nessas situações, o intercessor deve ser orientado a manter o foco, a unir-se na intenção pela qual a equipe de intercessão está intercedendo durante a reunião, pois assim todos podem exercer a oração de concórdia, que é um reza, o outro confirma, o outro tem a passagem bíblica, o outro uma moção, uma visualização, o outro tem um discernimento, é a oração de concórdia. Portanto, se o responsável pela intercessão, por conduzir a oração, perceber essas situações do intercessor, que está colocando muito suas orações pessoais, suas intenções particulares, pode ser feito assim no final um momento de oração pelas necessidades daquela pessoa, para que ela possa se sentir mais segura e confiante, para que ela possa sentir que Deus é misericordioso. E quando nos colocamos a serviço do Senhor, Ele cuida e provê de todas as coisas em nossa vida. Ou seja, a reunião de intercessão é para interceder pelo grupo, por intercessão geral, não por intenções pessoais, mas se a pessoa está muito preocupada, está com muito aquilo na mente, não consegue tirar, podemos sim fazer um momento de oração pela pessoa e orientar aqui. A reunião é para interceder pelo grupo, mas a gente pode interceder por ela também. Então nós finalizamos aqui o nosso estudo do RCC Responde 2, que ainda não tem ainda, nós temos alguns exemplares para vender ainda, né? R$ 5,90, R$ 6, né? Só me procurar alguém do núcleo que nós temos para vender ainda. E esses vídeos foi feito por mim, Adevan Mendonça, né? Auxiliado pelo nosso núcleo estadual do Ministério de Intercessão, que é coordenado pela nossa coordenadora Kátia Maria, né? Fazem parte do núcleo também Aurizete Frota, Eliana Souza e Andresa Lousada, né? Quando eu fazia os vídeos, primeiro eu enviava para elas, no nosso grupo do WhatsApp, elas assistiam, verificavam se estava algo bom, se estava de acordo com o RCC Responde mesmo, se estava bom, se não estava bom. Então a gente avaliava nós mesmos e tentava fazer o melhor para formar esse estudo para nós intercessores. Então, um bom estudo a todos, para que façamos um bom proveito e que possamos ver esses vídeos uma, duas vezes. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar a dúvida de todos. Que Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos acompanhe, que ela passe à frente de todo esse estudo, que possa mesmo nos fortalecer e nos dar conhecimento, né? Unção, sabedoria, força, mas temos que ter conhecimento também. Então, finalizando esse estudo, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Finalizamos esses estudos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.